Cigano. Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Eduardo, você está no canal Luzes e Tarô. Bem-vindos a mais uma leitura do nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se à vontade, dá uma olhada aí nas nossas playlists quando puder. Considere se inscrever se ainda não é inscrito, tá? A gente tem várias playlists. Essa aqui é a temporada 2026.1, né? Por que eu coloco ponto 1? Porque talvez eu consiga trazer uma nova sequência de vídeos ainda esse ano em 2026, tá? São vídeos atemporais, então não importa o ano, o período que você estiver assistindo esse vídeo vale a partir do momento que você encontra com ele, tá bom? Bom, o patinho que você viu aí, né, no início do vídeo, enfim, ele é daqui, ele nasceu aqui e, pô, ele tinha um irmãozinho, nasceu morto, o irmãozinho dele, o irmão ou a irmã, né, não sei, e ficou ele também quase morreu porque a mãe abandonou por alguma razão. Ele tinha acabado de nascer, eu cheguei ali, peguei, resgatei e comecei a cuidar, né? Então para ele, eu sou o pai dele, né? E aí tá sendo assim, cara, ele tá aprendendo a andar ainda, né? Tá cambaleando, mas muito bonitinho. Então tô alimentando, né? Tô cuidando. Amanhã vou fazer a primeira inserção dele ali no ambiente, porque também tem galinhas aqui, né? Então, né, vou fazer a primeira inserção ali, né, vou ficar ali ao redor ali para proteger ele, mas ele vai ser inserido amanhã já, né, no ambiente externo, digamos assim. Mas por hora ele está aqui, tá? Ele ou ela, né, a gente não sabe ainda se é um pato ou uma pata, tá bom? E aí ensejou um tema de leitura, tá? Então, vamos lá. O tema da leitura hoje vai ser o seguinte, tá? Quais foram os reais motivos dessa separação? Separação barra afastamento, tá? Por que eu digo barra afastamento? Porque não necessariamente uma separação precisa ter tido um relacionamento ali antes, tá? Não necessariamente. Pode ser apenas conexão, pode ser uma separação energética. Às vezes você conhece uma pessoa ou passa a se aproximar de uma pessoa e vice-versa, as coisas parecem que vão fluir e acabam não fluindo, né? Então, quais foram os reais motivos desse afastamento barra separação, tá? Então, repito, não necessariamente você precisa ter tido um relacionamento com essa pessoa. Então, você vai fazer as adaptações necessárias, tá? Então, quais foram os reais motivos, né, dessa separação barra afastamento e quem foi ou quem é o pato nessa história? Tá? Lembra sempre que aqui é uma leitura aberta de YouTube, não tem que bater com todo mundo, isso está certo, tá? Você faça aí as suas adaptações necessárias, mas também não tente se comportar, né? Se compactar, se comportar na leitura se não estiver batendo nada contigo. Fica com aquilo que ressoa contigo, tá certo? Aqui é a leitura aberta de YouTube. Peço que você tente se conectar, tente, enfim, filtrar as energias, né? Se você estiver no momento calma, depois do banho, preferencial, por exemplo, no momento depois do banho, uma oração prévia. Se você fez a oração minutos antes dessa leitura, excelente quadro, excelente cenário para você fazer uma escolha mais assertiva, tá? Então, o máximo possível, se você puder, faça um zelo na sua escolha, um zelo espiritual, tá? Deck rosa, tarô dos magos, deck verde, The Light Seers. Posso usar o baralho cigano? Posso. Posso usar uma cartomancia espanhola? Posso. Aí vai depender ali do momento, do feeling da leitura, tá certo? Então esse é o tema da leitura e eu vou fazer uma oração agora para pedir proteção, pedir licença de mesa, tá? Vou cortar o vídeo, vai lá para o final da oração para não ficar muito longo, né? O pessoal tem reclamado aí da oração. E aí já volto. Faça também o mesmo se puder. Só um momento. Jesus, amém. Uri, Hopcha, Uriô. Vamos lá. Para você então que se conectou com a primeira mesa, mentaliza aí esse ser de luz, essa pessoa, esse abençoado, essa abençoada que você pensou, que você mentalizou. Traz para a mesa a energia aqui dele, ó, dele ou dela, tá? Hopcha, Uriô, salve. Quais foram os reais motivos dessa separação, desse afastamento, né? E quem é ou quem foi, quem está sendo aí o pato nessa história? Optcha, Uriô. Eu tô precisando de um repertório musical novo, né? Porque sempre quando eu tô fazendo leitura, sempre vem na cabeça as mesmas músicas. Eu não sei por que isso. Salve, Rupchauriô. Para você que se conectou com essa primeira mesa, traz para a mesa a energia desse ser de luz aí, dessa pessoa.
aqui na mesa agora. Fala comigo aqui, fala aos nossos corações, aos corações e consciência dessas pessoas que se conectaram com essa primeira mesa. Quais foram os reais motivos dessa separação / afastamento, né? Quem foi, quem é, quem está sendo o pato nessa história? 9 cartas aqui, tua mão na minha. 5, 6 cartas. 7ª carta. 9 cartas. Pessoal, aparece lá na minha outra rede social, tá? Tá havendo ali algumas interações, algumas enquetes, e a sua participação vai ser muito importante para várias coisas aqui no canal, tá? Para a construção de uma nova série de vídeos, com certeza. Então, o seu palpite, como você gostaria que a mesa fosse aberta, ou um tema específico, uma área de tema específico, tá? E algumas outras interações ali tá rolando ali na outra rede social. Se inscreve lá se puder, não sei se é inscrito, seguidor, acho que é seguidor que chama, tá bom? Porque vai ser muito importante, inclusive, para a próxima temporada de vídeos aí, tá? Vamos lá, 7 de copas. Princesa de copas. As de espadas. 8 de copas. 9 de espadas, sei lá. Príncipe de ouros. 2 de paus. Bebê, desse jeito, né? 4 de espadas. E um 10 de paus. Tan, 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 tan. Ó, não dá para você ter tudo na vida, né? Escolhas são escolhas, ok? O excesso do medo da vulnerabilidade, né? O excesso de parecer vulnerável, o excesso de medo, tá? O excesso de parecer vulnerável pode ter acabado com a história de vocês, pode ter acabado com o início da conexão de vocês, ou a conexão de vocês adapta para a realidade de vocês. De qualquer maneira, houve um medo implícito de perder a carapaça, de perder a pose, de parecer vulnerável. Pelo quê? Pelo quê? Por mostrar sentimentos? Tô perguntando agora, não tô lendo. Por mostrar sentimentos? Por parecer vulnerável pelo quê, cidadão? Comandante, capitão, tio, vou te contar, hein? Então, assim, ó, gritantemente, o medo de parecer vulnerável, o medo de perder a pose. E agora, bebê? E agora? Deixa eu voltar para a leitura, porque puta que pariu. Olha só, outra coisa, tá? Então, houve um corte bem específico aqui. Houve um corte bem pontual aqui, tá? De uma parte, né? De uma das partes mais do que a outra. Enquanto um tava enrolando, um ou outra lá, né? Tava tentando se desenrolar, na verdade. Tentando se desenrolar das próprias inseguranças, dos próprios medos, né? Medo de perder alguma coisa aqui, tá? E essa coisa não tem nada a ver com material, com sentimental. É persona, é ego, é personalidade aqui, tá? Então, assim, fazer o quê, né? A vida é essa mesmo. E houve um corte muito pontual, tá? Houve uma espera mútua, tá? Vou tentar traduzir aqui tudo que eu tô vendo, mas a palavra principal você já recebeu. Houve uma espera mútua, tá? Houve muita divergência de pensamentos, muita coisa que passou na cabeça desse cidadão aí, dessa cidadã, e desnecessária, completamente desnecessária. Então, eu acho que ele ou ela olhou muito mais lá à frente do que o momento agora. Isso é importante? É importante no sentido de, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então isso é bom? No sentido de estruturação, no sentido de planejamento de relacionamento, no sentido de planejamento familiar, inclusive. Só que, puxa vida, para muita gente, não era o momento. Não era o momento disso. Era o momento de viver o momento presente. Ponto. Resolver os caô, os problemas, os BO do momento presente. Isso não aconteceu. Era o momento de dar pontualidade e não foi dada pontualidade. Houve essa
essa perturbação, essa divergência toda de sentimentos, bagunça sentimental, tá? Houve essa espera, tanto de um lado quanto do outro. Um lado ficou enrolando, jogando em banho-maria, tentando se desenrolar dos próprios medos, inseguranças e pensamentos. O outro lado ficou assistindo. E aí? Vai ou não vai? Vou esperar até certo ponto. E aí houve um corte, houve uma... Eu não diria fatalidade, tá? Não há fatalidade. O que é fatalidade aqui nesse caso, nesse tipo de contexto aqui? Seria uma situação que não voltaria atrás, que não teria como voltar atrás. Aqui não fala de ponto final absoluto, tá? Aqui fala de ponto final. É diferente. Pode ter uma sequência, né? Esse livro aí, sabe quando você compra um livro, principalmente livros de ficção, romance, né? Você compra um livro e aí o livro acaba tendo um outro livro lá na frente, entende? Não quero colocar... Tô colocando esperança em ninguém não, e também não tô colocando desespero em ninguém. Também essa não é a intenção, né? Mas aqui não há um ponto final absoluto, é isso que eu queria que você ficasse aí com essa palavra, tá? E também houve um corte necessário, pontual, e um corte... necessário, pontual, tá? Um corte até de proteção. Um corte significa uma palavra dada, um ponto final, tá certo? Então ainda há essa irredutibilidade, ainda há essa inflexibilidade com relação ao passado de vocês, tá? Esse cidadão, esse ser de luz, ele não arreda o pé de algumas coisas bem concretas que está na cabeça dele, coisas bem concretas que está na cabeça dela. Isso não significa, como é que fala? Não significa que essa pessoa seria irredutível numa conversa, por exemplo, tá? Numa futura conversa. Mas as coisas que aconteceram lá no passado não adianta voltar atrás, porque essa pessoa é irredutível com relação a tudo isso, tá? Então, ele está certo, né? Ele, ela, a pessoa que você trouxe na mesa, essa pessoa é irredutível quanto a isso. Estou certo naquilo, entende? Se tentar voltar atrás lá no passado, não vai dar bom, ok? Não vai dar bom. Ao passo que existem pessoas aqui também que ficaram numa inércia mortal, né? Numa inércia mortal, vou te contar. E se arrepende disso, tá? Se arrepende disso com relação a você, ok? Para muita gente aqui, não, na verdade não. Para uma parcela bem específica de pessoas, né? Exatamente o oposto, enfim. Essa relação talvez não tenha vingado muito, não, né? Essa relação entre você, na verdade, poderia ser até início de conexão para uma parcela de pessoas. Na verdade, adapta para o teu caso, porque tem casos de pessoas, de fato, que tiveram relacionamentos aqui e tem casos de pessoas que nem tiveram, não chegaram a ter. Mas a palavra principal foi dada de cara aqui na mesa para vocês. Ficou muito evidente aqui, tá? Há essa irredutibilidade com as coisas lá do passado, tá? A gente viu. Há essa inércia mútua, uma inércia que me enche, né? Me embriaga de arrependimento, né? Na luz aí, na alma desse ser de luz, com certeza. Mas mais do que tudo isso, há esse medo de parecer vulnerável, né? Há, de certa forma, né, automaticamente, o medo de perder a pose, né? O medo de chegar a expor os sentimentos, o medo de chegar a expor o que está sentindo, o que está percebendo, o que gostaria que viesse que a gente caminhasse para esse lado, tá? Não sei, é verdade também, para muitos casos, não sei se nem isso foi viável, tá? Há uma... o advogado de defesa agora. Há uma linha, né? Uma linha específica aqui, homens em evidência, seres de luz aí em evidência, né? Essas pessoas em evidência que nem teve capacidade, no sentido de não teve possibilidade de expor tudo isso, tá? Aguardava certa decisão, certa posição, né? Certo posicionamento da sua parte para poder trocar essa ideia, para poder ter esse tete-a-tete, por exemplo, para poder se expor, se abrir nesse momento. Pessoas que ficaram presas do lado de fora, digamos assim, querendo entrar dentro dessa conexão, querendo entrar dentro dessa fluência de comunicação. Qual? Exatamente essa que eu disse. Expor melhor, né? Se expor mais, né? Se mostrar mais, demonstrar um pouco mais dos sentimentos e dos pensamentos. Então há uma certa defesa aqui, não é para todo mundo, é para exceção aqui de homens, tá? Homens em evidência, adapta para o teu caso, tá?
que nem conseguiu chegar nesse ponto também. Ficou meio que num aquário. Eu sinto como se fosse num aquário. Essa pessoa olhando, né, do lado de fora sem poder ter muita autonomia para fazer as coisas andarem diferente. Isso também é importante de ser colocado. Va bene. Vou tirar mais um complemento aqui para vocês aqui no baralho cigano, tá bom? Vamos lá. Você que se conectou com essa primeira mesa, clarifica, confirma e conclui. Santa Saracari. Vamos ver o que as cartas têm aí de palavra final para vocês, tá? Quem é o pato nessa história? Exatamente essa pessoa aí que você trouxe na mesa. Para a grande maioria, existe uma parcelinha de exceção aqui, né? Existe uma parcelinha de exceção que foi dada no final. Rupcha, Uryu. De qualquer maneira, afastados estão, afastados ficarão. Pelo menos aí, pelos próximos capítulos aí também. A praça, carta de espera, tá? Carta de incerteza. Carta carta de quem tá vagando aí nos sentimentos, tá? Vamos lá, mais uma. Os ratos não é uma espera boa. Não é mesmo, tá? E o coração. Então, com certeza, vocês... isso aqui, ó, é desperdício de conexão, tá? Isso aqui é vocês jogarem muita riqueza de comunicação, de conexão, fora por mal entendido, por disse-me-disse, por coisas que vocês não conseguiram resolver no passado, que não tem pontualidade no passado, que não tem perdão no passado, tá? Então, ao mesmo passo que a gente vê, ó, isso aqui é o arcano do imperador, mesmo passo que a gente viu na mesa, uma linha muito irredutível de coisas passadas, também há falta de perdão. E aí não sei de quem para quem ou a quantidade, né, de um para outro, aí, enfim. Mas há falta de perdão no passado, há falta de ponto final no passado, deixar as coisas claras. Não dá para você tentar se reconectar com ninguém se de fato não houve perdão lá no passado, se de fato não houve assumir um erro, por exemplo, tá? Ok? De qualquer maneira, desperdício de sentimentos, desperdício de conexão, tá? Aqui é uma conexão que está perdida, né? Está perdida. Não vou dizer foi, porque parece redutível. Está. Está significa momento, né? De qualquer maneira, afastados estão, afastados ficarão. Poderia ter sido uma conexão muito bonita, ou fluído melhor aí, né? Obrigado pela companhia, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Se esse vídeo por um acaso tá aí no hype, deixa o hype para mim, né? Aperta aí no hype. Isso ajuda o YouTube, pelo menos promete, né? Que vai entregar o vídeo para outras pessoas, tá? Considerem se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E repito, vá lá na minha outra rede social, me segue lá se possível, mas participa das interações, porque a tua interação é que vai construir a próxima temporada nossa. Que Deus e os anjos te abençoe, obrigado e vamos até a próxima mesa. Então você que se conectou com a segunda mesa, traz para a mesa a energia desse ser de luz, dessa pessoa agora, tá? Upcha, Uryu. Quais foram os reais motivos dessa separação, desse afastamento? E quem é, ou quem foi, quem está sendo, enfim, o pato, o verdadeiro pato nessa história, né? Lá vem o pato, patati, patapular. Lá vem o pato para ver o que dá. Salve, Rupchauryo. Fala comigo aqui, fala aos nossos corações, aos corações e consciências dessas pessoas que se conectaram com a segunda mesa. Deck verde, The Light Seers, né? Rupchauryo. Quais foram os reais motivos dessa separação, desse afastamento? Permita-nos saber o que está no etéreo, no espiritual, né? E quem foi ou quem está sendo o verdadeiro pato aí nessa história? 9 cartas, tua mão na minha aqui, peraí. 6, 7ª carta, 9 cartas. Brilhante como uma estrela, leve louco e sem pressa, 6 de ouros, de acabar. Gente nem pensa na hora, para. Rei de paus e uma rainha de paus. Passa de noite assim. E aí? O amor não tem que ser uma história. 10 de ouros. Com princípio. 4 de ouros. Meio e fim. 7 de paus. Quanta luz, quanta força. Guarda tudo em segredo. Tá faltando uma carta aqui, tá? 8 de copas.
3 de espadas. Essa outra carta eu vou pegar daqui, ó. Eu fui atrás com tudo. 3 de ouros. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Arcano da Justiça. Deixa eu entender teu jogo aqui. Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso. Tan, tan, tan. A gente é o que é. E aí, canta comigo. Homem e mulher. Dan, dan, dan. E se um grande prazer. Tá, deixa eu voltar para a leitura. Peraí. Vamos lá. Quem foi o verdadeiro? Quem está sendo, quem foi o verdadeiro patrão nessa história? Reais motivos dessa separação, desse afastamento. Vamos lá. A grande parcela de pessoas aqui são pessoas que estavam avaliando uma conexão, tá? São pessoas que estão ou uma reconexão. Vocês tinham tudo para começar bem, tá? A grande parcela de pessoas tiveram uma conexão inicial, tá? Fogo com gasolina, alvoroçadora, alvoroçador, né? Aquele amor alvoroçador, aquele amor que vem, que bate, que machuca no sentido bom da história, tá entendendo? Mas depois, assim como entra, avassalador, desculpa. Tá? Amores avassaladores. Entrou avassaladoramente. Eita. Enfim, você tá me entendendo, né? Brincadeiras à parte, entrou de forma avassaladora, um amor avassalador nesse sentido, mas também sai, sabe quando finca uma flecha no coração, forte, bate, né? Sente, assim, até apaixonante, né? Excitante demais, mas também arranca com tudo, tá? Uma grande parcela de pessoas tiveram, sim, um início de conexão, uma troca muito intensa, né? No sentido de uma combinação muito bacana, né? No sentido carnal mesmo da coisa, tá? Energeticamente falando. E aí também tem uma separação, uma ruptura, tá? Que puxa vida. Também doeu, também machucou, tá? Então, existe uma parcela bem pontual, eu não diria uma boa parcela de pessoas aqui que escolheu essa... Se você escolheu diretamente, mais ainda. Se você escolheu a segunda mesa e não viu a primeira, mais ainda, tá? Existe uma parcela bem específica de pessoas que teve, sim, uma conexão inicial muito forte, tá? Que bateu e tirou. Bateu bem, bateu a coisa boa, bacana, digamos assim, mas também tem um arrancar dessa flecha, né? Sabe quando acerta o coração e depois arranca? Então tem essa coisa. E aí, por necessidade, né? Por necessidade mesmo, né? Há essa coisa do afastamento, do esfriamento, né? Da necessidade de jogar uma terra, um balde de água fria nisso tudo, de fazer a sutura do coração, né? De tentar se afastar disso tudo. Então eu preciso ser fria, eu preciso ser frio, eu preciso ser racional, tá? Então essa racionalidade aqui, ela predomina porque foi um amor avassalador, ou seja, muito intenso, de pouco tempo, mas muito intenso, tá? O tempo perdura mais aqui, ó, na racionalidade. Então, entrou e saiu da minha vida, entrou e saiu do meu coração, marcou história. E aí, né, a racionalidade toma conta exatamente pelo tempo, né? O tempo desse amor foi muito curto, tá? Essa é uma parcela bem específica de pessoas, tá? Motivo real desse afastamento, olha só. Vocês tinham uma troca muito intensa, né? Muito bacana. Eu acho que essa pessoa, esse ser de luz aí que você trouxe na mesa, olha só, essa combinação, ela mostra que essa pessoa gostou de você de verdade, essa pessoa tinha intenção e desejo em você, né? E todo para você, não mais para outros, não mais para outras, tá? Mas isso me machucava, isso me magoava, tá? Eu tenho certos medos aqui internos, tá? Ó, 8 de copas, 3 de espadas e um 3, né, de ouros. Eu tenho certos medos internos, né?
espelhados inclusive, que respaldam a minha decisão. A minha decisão é o quê? Eu não vou me apaixonar. Olha isso aqui, ó. Eu não vou me apaixonar. Sabe aquele pagode? Não faça assim que eu posso até me apaixonar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Então essa pessoa foi apaixonada por você, pode ter certeza, tá? Foi loucamente apaixonado, mas não demonstra. Aqui a razão dominou, tá? Ó, é uma carta da justiça, digamos assim, né, a carta da racionalidade, né, com um 4 e um 4 de ouros, tá? Não tomarei decisão, segurarei aqui os meus sentimentos, tá? Segurarei os meus impulsos, os meus desejos. Isso não significa que eu não tenha sido apaixonado por você, apaixonado, apaixonada, né? Então, é uma pessoa que eu não diria nem autossabotagem, não fala de autossabotagem, apesar de ter alguns medos internos aqui, tá? Medos internos. Não fala de autossabotagem, por incrível que pareça, fala de eu escolher racionalmente, eu escolho, eu peso na balança, tá vendo? E eu escolho não representar o homem apaixonado por ela, não ser essa pessoa. Eu escolho ser racional, eu escolho não viver essa paixão. Foi, de verdade, né, uma decisão bem pesada, bem dolorida, mas assim foi. Decidiu, tá decidido. Não olhou para trás e partiu. 8 de copas, tá? Isso não significa que eu não tenha sentimentos, não significa que eu doeu pra caramba esse partir, doeu pra caramba esse afastamento, doeu pra caramba essa decisão de, tchau, é isso, tá? Eu não vou me apaixonar, eu não vou entregar meu coração, né? Enfim, uma parcela bem pontual de pessoas, tá? Uma outra parcela de pessoas que não, né, muitas das vezes nem teve esse amor avassalador, né, pode não ter tido essa conexão toda. Uma outra parcela de pessoas fala muito aqui da capacidade de reter sentimentos, né? Assim, sabe quando a pessoa ela vivencia algo, ela se conecta, ela sente essa conexão, sente tudo isso, uma troca muito boa, muito bacana, né? Essa força de conexão, força de reciprocidade muito bacana, mas, de alguma maneira, a pessoa um ponto, são vários pontos que ela pesa na balança, para a maioria das pessoas, passando aquela outra parcela de pessoas que eu falei inicialmente, tá? Para a maioria aqui, talvez nem tenha tido esse amor avassalador todo como eu estou falando. Então, assim, são vários pontos que essa pessoa coloca na balança, em um ponto em específico, ele não tem a segurança que queria, ela não tem a segurança que queria. Esse sim é o pato na história. Esse sim é o pato na história. Por quê? Falta o risco, né? Logo ele, logo ela, tá? Com você. Por que logo ele? Porque é uma pessoa, logo ele, logo ela, a pessoa que você trouxe na mesa. Porque não é uma pessoa, não era normalmente uma pessoa que ficava, é uma pessoa do risco mesmo. É uma pessoa que vai e faz, é uma pessoa que assume, uma pessoa que tinha várias experiências nesse sentido, digamos assim, não tinha medo do risco. Pelo contrário, é uma pessoa que tem habilidade de lidar com risco. O rei de paus, por exemplo, tá? Gosta do risco. Mas por alguma razão, essa pessoa pesou na balança e decidiu, né, resolveu não se arriscar em determinado ponto com você. Pesou na balança vários fatores, várias situações. Uma situação específica parece que fez com que essa pessoa se retraísse, tá? Justamente aonde você esperava que essa pessoa se expunha, não se expôs, tá? Uma coisa importante a dizer é que eu acho que teve muito ruído, tá? Para essa parcela de pessoas específicas, em especial as que não tiveram aquele amor avassalador, como eu falei da primeira parcela de pessoas, talvez possa ter tido muito ruído. Muito ruído é o seguinte, expectativas de pessoas alheias a você, tá? Expectativas de pessoas alheias a ele. Ele e ela, a pessoa que você trouxe na mesa, tá? Então, pode ter também havido aqui uma interferência, tá? Então, apesar de ter uma linha de conexão muito bonita e muito forte, e uma linha de reciprocidade, vocês dariam muito bem, tá? Vocês, provavelmente, vocês, assim, prós e contras muito bem combinados aí de personalidade, tá? Porém, pode ter havido sim muito ruído, tá? Muito ruído. Ruído de pessoas alheias, enfim, família, amigos, enfim, é um pró, é um contra aqui, né?
dessa situação de vocês. De qualquer maneira, decidiu racionalmente, pesou na balança, vários fatores influenciaram, inclusive ruídos alheios, e um ou outro fator que, puxa vida, para ele era insignificante. Para essa pessoa que você trouxe na mesa, era normal essa pessoa lidar bem com esse fator. Resolveu se retrair com relação a ti, tá? É o que conta a tua mesa. Deixa eu tirar uma linha de caminhos aqui, não, né? Uma clarificação, uma confirmação, uma palavra de Santa Sara Kali em cima da mesa de vocês. Oriu Hopcha Orie, salve Santa Sara Kali. Não diga nada, aqui são pessoas, aqui é mais de uma pessoa, aqui é corte, aqui é filtragem. Entre nós não existe segredo. Eita, olha só, a carta do cão e a carta das alianças. Bom, é possível que vocês tenham se afastado e vocês estejam num outro relacionamento, sim, tá? Mas essa situação, para quem... olha só, olha como a mesa vai falando com várias parcelas de pessoas, por isso a importância de você fazer as suas adaptações necessárias, tá? Existem pessoas aqui que entraram em novos relacionamentos depois desse quase aí, dessa situação, desse mal entendido entre vocês, tá? De verdade é um mal entendido, é muito ruído. Faltou conexão entre rei e rainha aqui, tá? Faltou conexão. Ó, veio rei e rainha e 6 de paus. Perdão, 6 de ouros. Aqui é a linha da reciprocidade, a linha da troca, com rei e rainha do mesmo naipe. Só que eles não se combinam essa mesa. É uma mesa racional. Essa linha é uma linha racional, linha de razão. No meu tipo de leitura aqui, tá? Então, por exemplo, se viesse numa outra posição da mesa, daria muito bom. Por isso, foi dito aqui na mesa, né? Que vocês seriam prós e contras que combinariam muito, né? Na razão de vocês, na conexão de vocês. Então, assim, ó, existem pessoas que estão enroladas agora, estão no outro relacionamento, estão aliançadas agora no outro relacionamento, após esse mal entendido, né? Esse mal entendido foi um fator primordial para o relacionamento atual de vocês. Esse mal entendido, energeticamente, espiritualmente, até na razão de vocês falaram, não dá mais, né? Já estou tentando, já estou indo e vindo pra caramba, acho que eu vou me endireitar e e vou me aliançar com outro alguém, tá? É só uma palavra específica, uma palavra geral, tá? Do baralho cigano aqui. Mas no todo, o que a mesa conta aqui para vocês, tá? De fato, houveram, né, ruídos, né, de amizades, tá? Houveram pessoas que você confia muito, amizade, que você confia muito naquela palavra. Eu não estou dizendo que é errônea, né? Eu estou dizendo que foi uma mensagem errada dessa amiga, desse seu amigo, dessas influências que você recebeu com relação a essa pessoa que você trouxe na mesa. Não estou dizendo, mas isso com certeza filtrou e afastou vocês de alguma maneira. Foi um ruído, tá? Como eu falei, pessoas que já estão aliançadas, né, depois desse mal entendido, ok? E para as pessoas que tiveram aquele amor avassalador, vocês são pontos de... Como é que chama? Eu esqueci, mas em outras palavras, assim no todo, vocês têm amores que são abençoados pela espiritualidade, tá? O corte e o afastamento de vocês foi protegido pela espiritualidade? Foi, mas isso não significa que vocês não venham a se encontrar no futuro, tá? E aí eu vou falar de situações karmáticas, dharmáticas, dharma não é karma, ok? Dito isso, eu vou agradecer a companhia, a presença, deixa o teu like, o like é da gratidão, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá? Participa da minha outra rede social, tá tendo alguns insights lá, algumas perguntas bem calientes, inclusive, enfim, algumas enquetes que eu gostaria que você participasse, até pra gente construir a próxima série de vídeos aqui no canal. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, obrigado pela companhia, pela presença, pela paciência. Deus e os anjos abençoe tua casa, Deus e os anjos abençoe a tua família, Deus abençoe e ilumine os teus caminhos, os teus planos, Deus abençoe os teus relacionamentos, o teu coração, a tua consciência, a tua saúde. Obrigado, muito, 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 muito obrigado. Mais uma vez. Até a próxima.